As apostilas elas não ficaram prontas na sua integralidade, não deu tempo para ficar pronta em sua integralidade. Mas vocês receberão a parte que está relacionada à aula de hoje. Está aqui em um envelope e daqui a pouco vai ser distribuído para vocês, para que vocês não fiquem prejudicados. Aí na próxima segunda já terá a apostila completa com todos os tópicos, inclusive este da aula de hoje que a Thaline já está distribuindo ali. Uma segunda informação é que para esse tópico quem estava escalado para ministrar era o pastor Alexandre. O pastor Alexandre estava escalado para ministrar. Ele tinha me deixado de sobreaviso para alguma eventualidade, né? Acontecesse algo, desde que a gente chamou ele para ministrar essa disciplina, ele falou: Fábio, olha, eu vou aceitar, mas você fica de sobreaviso, porque pode acontecer de surgir alguma eventualidade. Foi o que aconteceu, ele não estará aqui. Eu pedi para que ele estivesse ao final, para ele trazer uma palavra, possivelmente ele vai estar vindo aí. Ao final vai trazer uma palavra para nós, também concernente ao tema, mas por hora, iniciando aqui, quem vai estar desenvolvendo esse conteúdo serei eu, nesta noite. Até conversando com o pastor ali fora, eu acredito que vocês não serão prejudicados por conta da pessoa bendita do Espírito Santo. Porque eu preferia ir muito, e acredito que os irmãos também, que o pastor Alexandre estivesse aqui ministrando. É um homem abalizado na palavra e teria grandes contribuições para nos trazer. Mas o Espírito Santo está conosco e eu acredito que por conta disso, vocês não serão prejudicados no conteúdo dessa noite. Nós já estávamos sobre aviso aí há uns dias e nós estamos vindo preparando esse conteúdo e temos alguma familiaridade com o tema. Tá bom? Essas são algumas das informações e agora eu convido os irmãos a se colocar de pé para que nós possamos fazer uma oração. Também na dinâmica aqui desenvolvida, aqui pensada por mim, nós vamos fazer o seguinte: vamos desenvolver o tema aí até 8 horas, até 5 para as 8, né? 5 para as 8. E após isso, vocês estão liberados para tomar uma água. E aí depois retorna até no máximo aí 8h10 para a gente prosseguir. Amém? Essa questão do tempo ficou com os professores definirem. Aqueles que quiserem tirar direto, a gente determina uma equipe para levar água para os irmãos. E aqueles que preferirem, os irmãos, dar uma saidinha para descansar um pouquinho, tomar uma água, podem fazer dessa forma. Então, nesta noite, nós vamos fazer desta forma. Vamos orar a Deus e nesta oração não esqueça de mim. Ore por mim, porque sou carente das orações dos irmãos em qualquer tempo, sobretudo nesse presente momento, tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor conhece as nossas limitações, mas o Senhor é um Deus que nos deu o espírito de ousadia, Senhor. E é confiando nesse espírito dado pelo Senhor, nesse sentimento dado pelo Senhor, é que nós estamos aqui. Deus, eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que creem que o Teu Espírito ainda fala conosco, que o Senhor ainda fala conosco, que a Tua palavra ainda fala conosco, e tirar um momento de sua noite para estar conosco neste lugar, Senhor. Edifica-os, Senhor, na Tua palavra, edifica-os na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais crentes em Ti, Senhor, mais edificados na Tua palavra, mais aptos, Senhor, a fazer a Tua obra conforme lhe apraz, conforme a Tua vontade, Senhor, mais aptos a praticar a Tua vontade no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. O tema, meus irmãos, para esta noite é sobre as Sagradas Escrituras. Há só uma outra informação acerca do livro, né? Foi ventilado na aula passada que seria comprado livros, que é esse aqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para aqueles que tivessem interesse. O pastor Alexandre falou que estaria verificando a possibilidade de pedir pelo menos 100 exemplares de início, mas me parece que ainda não chegou, está para chegar essa semana. Aí chegando, nós vamos trazer para cá e para estar ofertando para os irmãos que tiverem interesse, tá bom? Então, meus irmãos, o tema é sobre as Sagradas Escrituras. O capítulo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus é o capítulo 1.
E quando os irmãos que já tiveram a oportunidade de pesquisar na internet sobre o cremos da Assembleia de Deus, o cremos, lá no cremos consta o item de número 1. Talvez os irmãos ainda não observaram, mas quando nós falamos da declaração de fé da Assembleia de Deus, ela é composta, me parece, por 24 capítulos, enquanto que o cremos, ele tem 16 itens ou artigos. Isso só significa que em desenvolver o cremos, os itens do cremos, esses 16 itens, foram utilizados mais de um capítulo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus para desenvolver esse tema. É por essa razão que existem 24 capítulos na Declaração de Fé, e quando você faz uma pesquisa na internet, procurando lá no site da Assembleia de Deus, você vai encontrar 16 itens que compõem o cremos da Assembleia de Deus. Mas o tema é esse, irmãos. E aí eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos ali para estar projetando o slide que nós confeccionamos para que a gente possa desenvolver de uma forma visual para vocês absorverem melhor. Então esse aí é o cremos, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Nós desenvolvemos alguns slides aí que os irmãos já podem estar passando para a gente. Quando nós falamos de inspiração, você vai ver no item de número 1, e você pode acompanhar na sua apostila enquanto os irmãos veem aí, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Então isso é algo que nós, da Assembleia de Deus, cremos. Na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra de fé e prática infalível para a vida e o caráter cristão. Esse texto, é como se fosse uma paráfrase do que está posto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. Eu vou ler para os irmãos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse texto aí, essa fala, esse cremos, esse item do cremos, ele está relacionado com esse texto da Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para esse texto, eu fiz questão de destacar ali uma expressão e duas palavras que elas merecem uma certa evidência por nossa parte quando estudamos sobre essa questão, sobre inspiração. A primeira expressão é inspiração divina. Nós vamos ver o que significa isso. Porque que nós cremos na palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, isso aí nós aprendemos desde sempre na escola dominical. É como nós falamos lá na apresentação do curso. Aqui nós vamos tentar aprender um pouco de forma metódica, que não é um hábito nosso, mas nós vamos aprender de forma metódica para melhorar a nossa capacidade de ensino e a nossa vida espiritual também. Mas nós vamos ver o que significa isso, inspiração divina. E além da Bíblia ser inspirada por Deus, ter uma inspiração divina, essa inspiração divina é uma inspiração verbal também. E o que significa dizer que a Bíblia ela é de inspiração divina e verbal? E a outra palavra que eu destaquei ali é a palavra plenária, que significa dizer que a Bíblia ela é de inspiração divina e essa inspiração é plenária. Nós vamos entender com maior profundidade, ou pelo menos vamos tentar entender nesta noite, e o Espírito Santo vai nos ajudar nesse sentido. Aqueles que já sabem, é uma boa oportunidade de rememorar. Aqueles que não sabem, querendo Deus, nós sairemos aqui mais afiados nisso aqui. No próximo slide nós temos algumas outras informações.
Então, quando nós falamos de inspiração divina, nós temos, pelo menos, dentre os textos, né, pelo menos 2 são colocados em evidência quando nós olhamos a declaração de fé das Assembleias de Deus. O primeiro é esse que a gente leu, nós lemos aqui, a parte A: toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? Então, isso é uma verdade bíblica. Quando nós falamos que nós cremos na inspiração divina da Bíblia, isso não é algo que nós inventamos, né? Isso é uma verdade bíblica e nós podemos constatar naquele texto bíblico escrito ali, que eu acabei de fazer a leitura para os irmãos também. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui é preciso observar o seguinte: quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela está falando, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, está falando do cânon, daqueles textos que foram canonizados, aqueles textos que foram mencionados quando se trata de Antigo Testamento pelo próprio Jesus, ou daqueles que faziam parte da tradição judaica, que eles também acreditavam. Não é toda a Escritura, né? Se nós fôssemos pensar nesse sentido, de toda a Escritura, ou todos os escritos, tem pessoas, ou tem segmentos religiosos, que não é o caso de mencionar aqui, que tem pessoas que escreveram textos baseados em visões e consideram esses mesmos textos inspirados, mas não é disso que se trata quando a Bíblia Sagrada fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é uma invenção nossa, essa inspiração divina da palavra de Deus não é invenção nossa. No mesmo sentido, Pedro, né, segundo a Pedro capítulo 1, versículo 21, diz: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha lá, os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí o nosso desafio aqui, um deles, né, é tentar identificar o que seria essa inspiração. Por favor. Mas o que vem a ser inspiração, né? Aí nessa hora eu convido os irmãos a ficar de pé. Vou convidar os irmãos a ficar de pé para quebrar o gelo, mas é mais o meu gelo, tá? Estou vendo que vocês estão muito tranquilos aí. E vamos fazer um exercício aqui para nós nos ajudarmos de respirar. Vamos respirar. Quando eu falar inspire, você inspira. Quando eu falar expire, você solta o ar do seu pulmão. Então vamos lá no 3, inspire, vai. Expire agora. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Obrigado, meus irmãos. Então, o que é inspiração? Nós vamos tentar fazer uma explicação aqui, partindo do que nós entendemos por inspiração no ponto de vista da biologia, né? Porque isso é uma palavra, isso é um termo que está relacionado à própria essência do ser humano. Nós praticamos o evento da respiração tão naturalmente que às vezes nós nem nos deparamos com as nuances, né? Mas a respiração nossa, ela é composta por pelo menos por dois movimentos, né? Um deles, e o primeiro deles, é o de inspirar. Inspirar é lançar para o pulmão, lançar para dentro de si o ar, né? Quando nós estamos inspirando, nós estamos lançando para dentro de si o ar. Foi o que vocês fizeram aí, e isso está muito claro para todos nós, né? Além disso, nós entendemos que a inspiração, somada à expiração, que é quando nós liberamos o ar de nosso pulmão, ela compõe o que nós chamamos de respiração. Então, respiração é o composto, né, de inspiração mais respiração. É isso que nós chamamos na biologia, na nossa forma no funcionamento do nosso sistema, nós chamamos de respiração. E a inspiração é quando nós levamos, no caso aqui, ar para os nossos pulmões. Agora, por que é interessante isso? Aí eu peço para os irmãos me ajudar aí, prosseguindo, por favor. O que isso tem a ver com inspiração divina? E o que é de fato inspiração divina agora? Partindo do pressuposto de que nós inspiramos aquilo que está fora de nós. Porque quando nós falamos assim, a expressão,
A Bíblia Sagrada, ela é de inspiração divina. E aí nós entendendo a partir do que eu falei aqui, a impressão que passa é que Deus que inspirou, Deus que fez esse movimento de puxar para si algo, né? Então, por isso que é importante a gente entender certinho o que significa essa expressão, inspiração divina. Olha só, nesse caso, entende-se por inspiração divina a ação de interiorizar aquilo que fora soprado por Deus. Então, nesse evento de inspirar homens, né, para escrever as Santas Escrituras, há alguém, um agente que sopra algo, e há agentes ou pessoas que levam esse algo para dentro de si, fazem o movimento de inspirar. Então é justamente aquela frase que está ali, ó, entende-se por inspiração divina a ação de interiorizar aquilo que fora soprado por Deus. Então a palavra de Deus é algo que foi soprado pelo Senhor para homens em variadas épocas, né? Em épocas distintas. Deus soprou a sua vontade e esses homens interiorizaram, fizeram esse movimento que todos nós fizemos há pouco aqui e que todos vocês estão fazendo agora. Nós fazemos naturalmente isso, de puxar para dentro de si aquilo que fora soprado por Deus. Então, isso é inspiração, interiorizar. O termo grego traduzido por inspirada é theopneutos, em que theo corresponde a Deus e pneutos, sopro, formando a expressão soprado por Deus. Então, quando a Bíblia fala que ela mesma é inspirada por Deus, ela está tentando nos dizer, ou ela nos traz a mensagem, ela nos traz a mensagem de que Deus soprou a sua vontade a homens em determinadas épocas, e esses homens interiorizaram esta mesma mensagem. E uma vez interiorizada esta mesma mensagem, eles fizeram o segundo movimento, que é exteriorizar por meio da expiração. Aí eles escreveram aquilo que fora soprado por Deus. Prossiga, por favor. Então, sintetizando, a Bíblia é o resultado do sopro divino. Essa informação eu peguei daquele nosso livro, o livro pré-batismo. Os irmãos que trabalham com discipulado já devem ter oportunidade de ver. Tem essa informação aqui que eu achei que sintetiza bem esta ideia que está contida também na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então, a Bíblia é o resultado do sopro divino e da inspiração humana, Deus soprando e o homem interiorizando essa vontade de Deus. Deus do alto céu soprou e os profetas e apóstolos inspiraram aqui na terra as palavras que Deus soprou. Irmãos, por que é importante falar sobre isso, né? Alguém poderia falar, não, mas para que eu estou estudando sobre isso? Por que é importante? Porque nós precisamos reafirmar, ter um credo falando sobre isso. Porque existem várias outras formas de compreender o texto bíblico. E aí, formas errôneas de compreender o texto bíblico. E aí, quando vários intérpretes se levantam para interpretar somente do ponto de vista material, histórico e secular a Bíblia Sagrada, eles vão contra essa verdade bíblica. Eles vão dizer que a Bíblia ela foi escrita por homens e, como qualquer um outro livro, ela não precisa ser regra de fé para gerações futuras. Por exemplo, os irmãos devem concordar comigo que tem vários livros interessantes de se ler, né? Na literatura brasileira, principalmente a clássica, tem vários livros interessantes de se ler, mas foi escrito em uma época e um contexto para aquele momento. E às vezes princípios, juízos e valores que serviram para aquele momento não servem para hoje. A gente pode pensar em livros no meio jurídico. Tem alguns irmãos aqui que atuam nesse meio e sabem muito bem que livros no meio jurídico, às vezes juízos e valores que orientaram comportamentos em uma determinada época, não são mais válidos 10 anos depois, ou 2 anos, ou 4 anos depois, né? Por quê? Porque são livros que foram escritos por homens e ele tem a validade para determinada época. Depois, quando surge outros juízes e valores na sociedade, isso muda. E aí, quando se levantam intérpretes da Bíblia Sagrada, ou pseudo-intérpretes, interpretando ela a partir desta visão de que ela é mutável, de que não existe uma divindade, isso é muito danoso. Isso é muito danoso porque as verdades eternas acabam sendo relativizadas. Recentemente mesmo, acho, nessa semana,
pensando nesse tema aqui, eu vi uma notícia no UOL sobre uma deputada ou senadora que fez um posicionamento. O tema aqui não é o tema da aula, mas fez um posicionamento relacionado à submissão feminina, e ela foi muito criticada, e o meio de comunicação convidou uma teóloga para trazer um parecer a respeito da fala dela, né? Repito, não é o tema da aula, a questão da submissão feminina. Mas o fato é que essa teóloga é uma teóloga feminista, e ela trouxe um parecer, deixando a entender que o texto que justifica a submissão feminina e leva à questão da ênfase da igreja dos protestantes em relação a esse texto, Paulo escreveu em um contexto próprio, para lá, ficou lá, pronto. Né? Esse não é um princípio que se estende para outras gerações. Né? É um princípio que ficou fechado lá para resolver um problema local e que não cabe para uma sociedade moderna, evoluída, em que nós estamos em um contexto de emancipação feminina, não cabe. Então, é danoso por conta disso. Não entender essa inspiração, desconsiderar, é olhar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. E olhando a Bíblia como se fosse um livro qualquer, você dá a interpretação que você quer para ela. Né? Agora, quando nós olhamos a Bíblia como sendo inspirada por Deus, aí nós precisamos ir em busca do sentido que Deus quis atribuir àquilo que fora escrito. Né? E aí nós não conseguiremos fazer isso por nós mesmos, mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar na busca do sentido, o sentido que Deus quis atribuir ao texto escrito. Então Deus soprou, além disso, falamos de inspiração, agora nós vamos para outra parte desse cremos, né, desse item do cremos. Nós fizemos aquela divisão. Primeiro, inspiração divina é isso. Gostaria que ficasse fixo na mente dos irmãos. Inspiração divina é Deus soprou, e os apóstolos e profetas, os escritores bíblicos, fizeram esse movimento de interiorizar aquilo que fora soprado por Deus. E depois exteriorizaram de forma escrita para que nós tivéssemos esta riqueza em nossas mãos, conhecesse um pouco da nossa realidade enquanto ser humano e também conhecesse um pouco sobre o nosso Deus naquilo que Ele quis se revelar para nós. Mas além de inspiração divina, nós também cremos e ensinamos que essa inspiração divina é verbal. E o que significa dizer que a inspiração divina é verbal? Né? O que significa? Aí nós colocamos ali, Deus soprou as palavras a serem usadas por seus instrumentos humanos, quando esses estavam envolvidos na nobre missão de compor o texto sagrado, cada um a seu tempo. Os irmãos sabem, se a gente pensar num país igual ao Brasil, dimensões continentais, muda bastante o dialeto de uma região para outra, concorda comigo? Muda bastante, né? Nós estamos aqui, se a gente for para o sul e uma pessoa estiver falando sobre esse mesmo tema, algumas palavras ele vai usar que às vezes nós mesmos não compreendemos por conta das diferenças regionais. E os irmãos concordam também que com o passar do tempo, há alteração também. Com o passar do tempo, há alteração na forma de fala das pessoas. No Brasil, por exemplo, houve um tempo em que se falava vossa mercedes, depois passou para vós mercê, depois passou para você, depois o mineiro falou você, né? Agora fala C, daqui a pouco acho que vai falar E, depois não sei mais, né? Então há alteração com o tempo, há alteração. E aí quando nós falamos de inspiração verbal, inspiração divina verbal, nós estamos querendo dizer, nós que eu estou falando aqui é a Assembleia de Deus, no que nós cremos, né? Nós estamos querendo dizer que Deus, Ele selecionou as palavras que Ele gostaria que os seus inspirados, ou os apóstolos e profetas e aí por diante, imprimissem no sentido de trazer à tona quando estivessem revelando a sua vontade para a humanidade. Isso significa que foi de forma automática, não significa isso, que Deus falou, não, vai falar isso. Não, não é nesse sentido, mas dentro
do arcabouço, do léxico. Léxico é as palavras que faz parte do vocabulário de alguém, né? Nós temos o léxico da língua portuguesa, tem um dicionário Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ali está contida todas as palavras da língua portuguesa e nós não dominamos 5%, eu acredito. Mas dentro do arcabouço daquela pessoa que foi inspirada por Deus, ele tinha um conjunto de palavras que ele dominava. E Deus, para trazer o sentido que ele gostaria, considerando as especificidades de cada pessoa, né? Cada pessoa tem as suas especificidades, cada pessoa fala de uma determinada forma, e isso é muito influenciado pela região e pela época em que a região onde ela reside, a época em que ela nasceu. Mas dentro dessas especificidades, Deus elegeu as palavras que ele gostaria, que fazia parte do vocabulário daquele escritor em especial. Ele não anulou a personalidade dos escritores nesse ato de inspiração da sua vontade e revelação da sua vontade por escrito para a humanidade. Então, pode, por favor, próximo. Deus soprou nos escritores sagrados. Isso aqui é uma parte que está lá na declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu puxei o texto para aí. E ele sintetiza mais ou menos o seguinte sentido: Deus soprou nos escritores sagrados, os quais vieram de uma região e época, numa época da história, e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com a sua própria personalidade e talento. Então veja, foi considerado por Deus as suas características. É importante destacar aqui, nesse ponto, inclusive características de ordem de visão científica, vamos dizer assim, né? Nós temos alguns textos que podem causar estranhamento. Acredito que hoje nem tanto, porque a igreja está muito instruída em relação a isso, né? Mas o texto lá, escrito em Josué, que Josué orou e o sol parou, para um desavisado, aquele texto pode causar estranhamento. Alguém que nasceu no século 21, que passou todo um desenvolvimento científico, e ele tem conhecimentos que à época Josué não tinha, né, acerca do conhecimento científico, não o conhecimento de Deus. Mas o fato é que o que precisava acontecer para aquele momento aconteceu e eles prevaleceram. Quando nós entendemos que a inspiração verbal não desconsidera as especificidades do autor ou daquele que foi inspirado, nós entendemos melhor textos como esse, né? E nós aceitamos melhor textos como esse. Então, dizer que a Bíblia, a inspiração da Bíblia é verbal, é entender dessa forma que Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição. Não foi anulado as características pessoais daqueles que escreveram. E além disso, irmãos, prossiga. Além disso, uma informação que nós trazemos aí, embora cotejando com influências da cultura e personalidade dos autores, pode dizer que quando se fala em inspiração verbal, Deus selecionou o léxico, o conjunto de palavras daquele que fora inspirado, a ser evocado, a ser transcrito na confecção das sagradas letras. Isso é uma síntese do que nós falamos aqui sobre inspiração verbal. E aí, por fim, falando dessa questão da inspiração, o que significa dizer que a Bíblia ela tem uma inspiração divina, verbal e agora, por fim, plenária? O que seria a inspiração plenária? Você já ouviu frases, certamente você já ouviu frases, não, mas tem texto na Bíblia que lá é coisa de homem, né? Não, tem texto na Bíblia que aquilo lá foi invenção de Salomão. Salomão estava muito sem o que fazer e ficou olhando as formigas lá. Isso aí não tem nada de Deus, não tem nada de inspiração divina. Já ouviu expressões nesse sentido, né? Certamente alguém já ouviu, talvez não nesses exemplos que eu disse aqui, mas com essa ideia de dizer que há textos na Bíblia que não têm inspiração, ou há textos na Bíblia que talvez um seja mais inspirado do que o outro. É verdade que eu e você, enquanto indivíduos, às vezes, e eu vou falar aqui de preferência no bom sentido, me entenda bem, irmãos,
às vezes, você, por uma série de questões, você se identifica mais com um autor bíblico. Na verdade, Deus é o único autor, nós poderíamos dizer assim, né? Mas você se identifica mais com um estilo. Às vezes, quando está lendo os evangelhos, é possível que tenha alguém que se identifica mais com a forma que Lucas escreve, né? Gosta mais da forma como ele coloca as palavras. É possível que aconteça isso, é possível que não, mas é possível que sim. Outros gostem mais do evangelho, de ler mais o evangelho de João. Isso aí é uma preferência, mas que nada diz a respeito de grau de inspiração da Bíblia Sagrada, né? Às vezes você pode gostar mais dos escritos de Paulo. Não, eu gosto de ler bastante Paulo. Tem pessoas que gostam de ler bastante Apocalipse. Eu gosto dos provérbios, né? Isso fala de uma preferência. Os salmos sempre estão em evidência. Eu gosto sempre de estar meditando nos salmos. Isso fala de uma preferência, mas que nada tem a ver com um grau de inspiração. Isso precisa ficar claro, né? Porque quando nós falamos que a Bíblia ela tem uma inspiração divina, verbal, e agora, para o momento, plenária, nós estamos falando que ela todos os livros, todos os versículos que estão contidos nos 66 livros, são igualmente inspirados. Não há uma gradação, não há uma escada, não há níveis de inspiração. Não é possível dizer que o livro de Gênesis é menos inspirado do que o livro de Apocalipse. Não é possível dizer que os evangelhos é mais inspirado do que as cartas paulinas ou qualquer outro livro. Não é possível dizer. Quando nós falamos que a Bíblia, a inspiração dela é plenária, nós estamos dizendo que toda ela é plenária. E por que é importante dizer isso? É importante dizer isso porque nós somos bombardeados. Talvez as pessoas que não lidam muito com redes sociais, não. Mas nossos filhos, nós mesmos, nós somos bombardeados por informações e por teologias que trazem informação diversa dessa, né? Para justificar, algumas teologias, para justificar algumas ações suas, algumas denominações, justificar as suas próprias ações, né? Eles colocam alguns textos da Bíblia Sagrada como não sendo inspirados. Nós temos vários surgimentos de ideologias hoje, implantando igrejas para justificar as suas ações. Mas para isso eles precisam suprimir alguns textos. E para suprimir alguns textos é preciso não considerar a Bíblia como plenamente ou inspirada de forma plena. Eu preciso dizer que tem alguns textos que foi o escritor que estava com a barriga cheia, ou não dormiu bem, brigou com a esposa e escreveu daquela forma. Quando na verdade nós precisamos reafirmar, e a Assembleia de Deus sempre teve essa preocupação de demonstrar e afirmar que nós cremos na inspiração da Bíblia, verbal, plenária, a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Então veja o que nos afirma a nossa declaração de fé sobre o tema, né? A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Nós comentamos sobre isso. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. É exatamente o que nós mencionamos com os irmãos aqui. Não há uma gradação, não há um livro. A sua preferência não pode significar jamais grau de inspiração, grau de autoridade dos textos bíblicos. Todos eles têm igual grau de autoridade. É óbvio, irmãos, que quando nós falamos isso, é importante destacar o seguinte: existem situações na Bíblia Sagrada que não se aplicam no momento. Existem situações que não se aplicam no momento para nós enquanto igreja. Mas isso não tira a autoridade do texto bíblico. Porque se nós tiramos o grau de autoridade do texto bíblico, é como se ele não valesse para o momento e nunca tivesse valido, né? Então ele não vale hoje e não vale no tempo que aconteceu. Nós podemos pensar, por exemplo, de forma genérica, a questão da guerra, o cristão e a guerra. A Bíblia fala que a guerra não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra principados. Esse princípio não orientava de forma direta os irmãos da antiga aliança, principalmente os judeus. Esse princípio, ele é um princípio voltado para o nosso tempo da graça.
ele não orientava de forma direta. Lá Deus determinava mesmo em alguns momentos que o povo de Deus fosse à guerra, e a guerra, de fato, num primeiro momento, contra a carne, apesar de que por trás existia uma ação maligna. Esse não é um princípio que orienta a igreja para esses dias, né? Mas isso não significa que um texto que trata de uma guerra de Israel tenha menor autoridade ou menor inspiração do que um texto do Novo Testamento que não trata de temas assim, né? Um texto, por exemplo, que diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, né? Não significa. Porque o que significa é que princípios dessa natureza não se aplicam para o nosso momento, e isso por conta de uma vontade de Deus. Não é porque a sociedade evoluiu e falou, agora eu não posso mais ser um bárbaro, porque é assim que o mundo trata. Não, eles viviam na barbárie, mas aí a sociedade foi evoluindo, foi tendo acesso à cultura grega, né? Os gregos também matavam muita gente, mas a reflexão, vamos pensar assim, e aí foi vendo que é melhor resolver as coisas na diplomacia, né? Não é fruto de uma evolução, mas é fruto de uma vontade de Deus que para um determinado momento, digamos assim, suspendeu um princípio que era aplicado, não pela nossa vontade, mas pela vontade pura e exclusiva desse Deus, né? E Ele mesmo registra em sua palavra essa orientação para o momento. Então isso é importante dizer, porque senão nós podemos cair em algumas informações que não correspondem ao que a Bíblia diz. Sintetizando, meus irmãos, tentei fazer uma síntese aí, sendo ajudado pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos lá. Com as considerações feitas até aqui, pode-se concluir que crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada corresponde a crer que Deus soprou as palavras que desejou. É o primeiro tópico que nós conversamos, está lá no início. Então, Deus soprou as palavras que desejou, primeira coisa. Considerando aspectos culturais e individuais de cada escritor, principalmente na inspiração verbal, ele considerou, não desconsiderou, os homens escritores, os homens de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada, eles não foram usados como marionetes, né? Não foram usados de forma automática, como robôs, não. Deus considerou as especificidades. Estes homens, por sua vez, inspiraram que aquele movimento de trazer para dentro de si aquilo que fora soprado pelo Senhor, e tudo que fora soprado pelo Senhor se encontra em um mesmo nível de confiabilidade, não podendo se falar em um livro ou texto mais inspirado que outro. Essa é a síntese de tudo que nós falamos até o presente momento. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, espero o pastor Alexandre voltar. Ele deu uma saidinha, tá bom? Espero. O irmão Otávio está aqui, o pastor Roberto está aqui, o professor também está ali. Se tiver alguma dúvida, no nosso intervalo, vocês podem procurar esses santos homens de Deus, que eles vão dar uma resposta inspirada para vocês, tá bom? Amém, meus irmãos? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida a respeito dessa situação, desses termos? Amor, tem alguma pergunta? Irmãos, minha esposa está me dando uma força ali. Depois disso, irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso cremos. Você voltando lá no início dessa folha que lhe foi entregue, está escrito lá, né? Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. E a parte final diz: única regra de fé, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então esta é a segunda parte do nosso cremos. Na Bíblia está contido o arcabouço comportamental a ser praticado por todo aquele que deseja se tornar um participante do reino de Deus. Na verdade, nós poderíamos melhorar isso aí e dizer que para aqueles que foram pela graça alcançados e se tornaram participantes do reino de Deus, Deus agora tem todo o roteiro, todos os comportamentos desejados pelo próprio Deus
para que os seus filhos, aqueles que foram regenerados, passem a praticar. Um exemplo disso, irmãos, é o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. No capítulo 5 de Mateus, quando nós começamos a ler o capítulo 5, tanto de ordem comportamental quanto de ordem emocional, o Sermão do Monte vai nos trazer as informações daquilo que Deus deseja para que nós, enquanto participantes do reino de Deus, vivamos. Deus deseja aqueles comportamentos contidos ali. Enquanto código de conduta, a Bíblia Sagrada se presta a orientar comportamentos desejados e inibir comportamentos indesejados. É óbvio que isso aqui não acontece à força do braço ou à força da lei. Quando nós falamos de código de conduta, nós podemos pensar na nossa realidade, para entender isso aqui, né? A nossa realidade. A nossa realidade, nós somos guiados por código de conduta. Digamos, no mundo secular existem vários deles, com outros nomes, é óbvio, né? Mas existe o que se chama de ordenamento jurídico. E ali estão todos os códigos, tudo o que se deseja que você, enquanto cidadão brasileiro, enquanto pertencente ao Brasil, o que se deseja é que você ande em conformidade com o que é que ali está contido. Aqueles códigos todos, eles têm uma pretensão, é que você se comporte de determinada forma, né? Não precisa falar de códigos legais, mas você sai aqui na frente, aqui tem uma placa ali na igreja dizendo pare. Isso é um código, né? E o que se deseja com aquela placa ali é que você, chegando ali, pare, porque pode provocar um acidente. Então, a nossa vida social ela é toda orientada por códigos, né? Existem vários códigos, e aqui é tudo coercitivo. Se você vai passando ali e você não para, se o guardinha, ou o guardinha não, mas se o guarda municipal, né? Vamos dar uma ênfase à pessoa do guarda, porque guardinha, né? Mas se o guarda municipal, ele vem e vê você atravessando, você vai sofrer uma sanção por conta dessa sua inobservância do código de conduta. E você vai sofrer uma sanção aqui e agora. O guarda, ele vai te sancionar. A Bíblia Sagrada, ela também tem na verdade, esses códigos todos são inspirados em princípios bíblicos. É lógico que em alguns pontos eles extrapolam, mas a ideia ela está contida no que a Bíblia traz para nós, né? Então, a Bíblia também, se a gente for pensar friamente, ela é um código, ela traz informações desejadas por Deus para o nosso proceder. Todas as informações, a forma de agir que Deus deseja para nós, está descrito na Bíblia Sagrada. Ela é a bússola para nós, né? A Bíblia Sagrada, ela nos orienta para todas as direções. Então, aquilo que Deus deseja que nós pratiquemos, está escrito na Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus não deseja que pratiquemos, está contido também na Bíblia Sagrada. E em uma eventual transgressão, uma transgressão reiterada, nós somos orientados de que haverá consequências também. Igualmente haverá consequências. Então, é interessante entender isso, que a Bíblia é a nossa única regra de fé infalível, né, de fé e prática, para a vida e o caráter cristão. Porque nós temos várias outras regras. Conversando com um rapaz esse dia, com meu irmão, o Wagner está ali, né? Falando sobre fé, e a Bíblia, a nossa regra de fé, às vezes o cristão, principalmente, ele questiona muitas coisas que está na sua regra de fé. Às vezes ele questiona muitas coisas. É a sua regra de fé, e o cristão desavisado, às vezes, questiona muitas coisas, porque falta-lhe a fé na regra de fé. Olha que curioso. Mas tem situações, e aí o exemplo que até meu irmão deu foi a questão do carro. Hoje, se a gente for pensar aqui, moto ou carro, vários de nós viemos de moto ou carro para cá. Então, aquela fé natural, você precisa depositar na empresa que confeccionou aquele carro, porque você está no volante ali, você não sabe o que pode acontecer com o motor, se vai explodir, alguma coisa. Mas a gente não questiona. Você questionou, falou, rapaz, será que esse carro vai explodir? Né? Você depositou aquela fé natural. Aquela fé natural foi depositada naquela empresa, naquele marketing que existe em relação a esse veículo que te trouxe, e você tem fé a tal ponto que nem passou pela sua cabeça, você não questiona em momento algum. Né? A gente não questiona. Mas a regra de fé, infelizmente, até
cristão desavisado, às vezes, questiona, e isso não é bom. Mas, enquanto código de conduta, a Bíblia Sagrada se presta a orientar os nossos comportamentos. Pode seguir. Veja o que diz a nossa declaração de fé. Olha só, está lá na declaração de fé, neste livro que você vai adquirir. Se Deus quiser, semana que vem ele vai estar por aí. Olha o que diz. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante. Falar que ela é inerrante dialoga com aquilo que nós conversamos sobre ela ser inspirada em sua totalidade, né? Plenamente, a sua inspiração plenária. Então, ela é inerrante, completa. Então, eu vou chegar hoje, tive uma inspiração, vou acrescentar um texto aqui. A Bíblia não está completa. Pasme, né? Não vou mencionar nomes aqui, mas tem segmentos, e os irmãos possivelmente são conhecedores, eu acredito que sim, tem segmentos religiosos que têm outros livros para ajudar na interpretação da Bíblia, naquilo que eles consideram que existia uma lacuna ali. A Bíblia não foi completa em algum aspecto, e aí teve um abençoado que depois teve um sonho ou uma visão e escreveu livros para ajudar na interpretação ou para complementar aquilo que a Bíblia não foi completa. Mas nós não. Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que ela é inerrante e ela é completa em seus 66 livros que aqui estão contidos. Infalível, não falha. Então, se havia a promessa de que Cristo nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem, a Bíblia não falha. Jesus, no livro de Mateus, por diversas vezes, no seu discurso, quando ele praticava uma ação, ele faz menção à palavra do Antigo Testamento, dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta X, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Y. Tudo isso para demonstrar que a Bíblia ela é infalível, e se ela é infalível, nós, enquanto Igreja do Senhor, esperamos um grande evento, que é o arrebatamento da igreja, para a partir daí se desencadear tantos outros eventos. E isso vai acontecer, porque a Bíblia é infalível, ela não falha. E aí o Salmo diz, né? A lei do Senhor é perfeita, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar. João capítulo 10, versículo 35. Irmãos, isso a respeito... Seguimos. Isso a respeito da do item do cremos, né? O item de número 1, nós conseguimos aí fazer um comentário. Espero que tenha contribuído nessa parte. Nós vamos tomar uma água e daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre alguns aspectos que estão contidos lá na declaração de fé, que fala sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, classificação, propósito, poder da palavra de Deus, livros apócrifos e pseudoepígrafos e a mensagem. Vamos tentar falar na parte final sobre esses aspectos da Bíblia Sagrada. Agora você vai lá, toma uma água e depois volta para a gente continuar. Amém? Então agora, meus irmãos, eu preciso da minha companheira que estava passando o material lá no som. Continue me dando uma força aí. Você é fundamental para mim nessa noite, hein? Vamos prosseguir agora falando sobre questões estruturais na Bíblia Sagrada, né? Isso está contido na regra de fé das Assembleias de Deus, ou na declaração de fé das Assembleias de Deus. As informações que nós passamos até aqui também estão lá, mas nós procuramos desenvolver bastante o cremos, o item número 1, ou o artigo número 1 do cremos, né? Agora nós vamos falar sobre questões estruturais, classificação da Bíblia Sagrada, propósito da Bíblia Sagrada, poder da palavra de Deus, os livros apócrifos, pseudoepígrafos e a mensagem da palavra de Deus. Eu já quero adiantar para os irmãos que esses temas aqui, eles geralmente são estudados quando você vai fazer um curso como o Gamaliel, por exemplo,
Possivelmente é em bibliologia, né? Então, os irmãos que não tiveram oportunidade de fazer o curso, já vou fazer um convite aqui, vou me colocar na posição de convite. O Gamaliel também trabalha sobre esses temas e você vai ter oportunidade de aprofundar lá também sobre essas situações, né? Mas nós vamos falar aqui sobre eles também. Primeiramente, em relação à estrutura, irmãos. Em relação à estrutura, pode seguir, está lá na frente. Pode, acho que não é esse aí não. Esse aí está no início, né? Isso, obrigado. Esse aí. Quanto à estrutura, né? Como que nós entendemos a Bíblia Sagrada estruturalmente? Pega a sua Bíblia aí. Falar de estrutura é falar de como está organizado. Dá uma olhada para ela aí, né? Certamente você já sabe dessas informações, mas vamos rememorar aqui e você vai aprender, de repente, algo que ainda te passou despercebido, né? Quanto à estrutura, nós adotamos o cânon protestante e ensinamos, dentre os ensinos, o que nós ensinamos? Adotamos o cânon protestante e ensinamos que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre livros apócrifos. E essa informação aí, de dizer que a Bíblia contém somente 66 livros, né? Esse termo somente aí é um advérbio de intensidade, né? É para dizer justamente que existem outros segmentos religiosos que agregam aos 66 livros outros, mas por razões que vamos falar daqui a pouco, nós não cremos, e não é um não crer aleatório, sem razão, né? Nós vamos tentar justificar aqui as razões pelas quais nós cremos somente nos 66 livros inspirados por Deus. Além disso, a Bíblia está dividida em Novo e Antigo Testamento. Os irmãos já são bem cientes disso aí, vamos repetindo. Ambos escritos por ordem de Deus. Isso porque nós já conversamos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus soprou e os homens inspirados por Deus escreveram. Num período de 1.600 anos, aproximadamente por cerca de 40 homens. Só isso aqui já é um milagre, irmãos. Só isso aqui já é um milagre, imagine só. Se nós todos aqui nos atrevesse a escrever sobre um tema qualquer aqui. Vamos pensar que nós estamos em um grande Enem da vida, né? O tema é um só. O tema é um só. E aí nós nos atrevêssemos a escrever sobre um tema em um dia só, hoje, somente hoje. E ao final, imagine o que o corretor das nossas redações não ia encontrar, né? Há quem diga que às vezes em uma redação de Enem, vamos dizer assim, cai um tema X e a pessoa escreve o tema Y e aí existe o zerar da redação por conta da fuga do tema. Fuga do tema, né? E agora imagine a Bíblia Sagrada. Olha o tempo, 1.600 anos entre, digamos, o primeiro texto escrito e o último texto escrito, e por 40 homens que viveram em momentos diferentes. Aqueles homens que foram inspirados verbalmente e se utilizaram de suas especificidades, né? E o interessante é que aqui não houve fuga do tema, né? Não houve fuga do tema. A Bíblia não tem contradição. Isso aqui já é um milagre para a gente glorificar a Deus, né? A vontade de Deus, no que é principiológico, ela se estende desde o Antigo e o Novo Testamento e não há contradição alguma na Bíblia Sagrada, como alguns querem, né? Tem uma orientação de um pastor, não recordo o nome dele agora, me perdoem, de repente, depois a gente pode lembrar. Mas a orientação, ele diz assim, olha, quando alguém te falar que a Bíblia tem uma contradição, peça para a pessoa te apresentar a contradição, né? Mas aí, eventualmente, no momento ali, eu não consiga demonstrar para ela que não há contradição. Tudo bem, se você também não precisa conhecer todas as eventuais contradições no momento. Mas aí você vai buscar as respostas e a Bíblia vai se autoconfirmar de que aquilo não passava de uma falsa ou de uma aparente contradição, porque ela
não tem contradição. Por mais que vários homens foram inspirados, mas o autor, a cabeça pensante, é una, foi o nosso Deus, né? Essa informação é importante. Além disso, esses homens escreveram em lugares e épocas diferentes. Isso está contido, todas essas informações aí, está contido na declaração de fé, na página 26. De repente você não vai encontrar aí na sua física, porque me parece que eu tirei essas informações da versão digital. Tá? Quanto à classificação, então nós vimos ali quanto à estrutura, e quanto à classificação, olha a sua Bíblia aí. Isso aqui é para fins didáticos, tá, irmãos? É quando você estiver estudando a Bíblia Sagrada, você se localizar melhor. Por isso é importante saber questões relacionadas à estrutura, por isso é importante saber questões relacionadas à classificação, porque quando você estiver estudando a Bíblia Sagrada, você não faz um estudo aleatório, mas você faz um estudo organizado. Isso, sobretudo, para nós, todos que estamos aqui, que somos envolvidos de alguma forma no ensino, né, é fundamental. Né? Nós conversamos na aula inaugural de que todos, de forma direta ou indireta, estão envolvidos no ensino. Seja no ensino eclesiástico, aqueles professores, pastores, obreiros, ou seja no ensino doméstico, lá na sua casa, você que é pai, que é mãe, precisa estar se aprimorando. Então, quanto à estrutura, a classificação, o Antigo Testamento contém 39 livros, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Está dividido em 4 partes, lei, e aí na lei, quando você tiver com o seu livro da declaração de fé, você vai ver que os livros que contêm ou que preenchem a lei é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, né, que é composto por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros poéticos, os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, e 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos estes são os livros que compõem o Antigo Testamento e que são aceitos pela comunidade judaica, inclusive, né? E foram em relação a esses textos, a esses livros, muitos deles, que Jesus, enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, ele fez menção. Por exemplo, quando ele falava da lei, ele estava fazendo menção aos livros de Gênesis, ou Êxodo, Levítico e assim por diante. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. Eles foram canonizados em um determinado momento, considerados inspirados por Deus. Essas informações também estão contidas na declaração de fé das Assembleias de Deus. Quanto ao propósito, qual que é o propósito da Bíblia Sagrada? E isso é fundamental para o século XXI, viu? Porque tem pessoas que estão procurando resposta sobre o buraco negro na Bíblia Sagrada. O buraco negro, descobrir o buraco... Vamos encontrar a Bíblia, não está aqui, a Bíblia não contemplou todas as coisas, porque aqui não tem um versículo que trata do buraco negro, que a ciência está vendo por aí, e que está engolindo galáxia e etc., e apavorando todo mundo. Né? Então é por isso que é importante a gente saber qual é o propósito. Qual o propósito da Bíblia Sagrada? Né? Ela tem um propósito, pelo menos 2 principais. É óbvio que a partir desses 2 principais se desenvolve vários outros, que nós não vamos conseguir falar tudo aqui, mas pelo menos 2 propósitos principais. Primeiro, revelar o próprio Deus. Né? E aqui, quando nós falamos desse propósito de revelar o próprio Deus, é interessante notar que não é revelar o próprio Deus em sua integralidade, em sua totalidade, até porque Deus é um Deus infinito, né? Então não caberia nem aqui, nem em livro algum, seria impossível demonstrar o Deus em sua integralidade em páginas de papel aqui, vamos dizer assim. Mas naquilo que Deus quis se revelar para nós, naquilo que Ele quis, naquilo que Ele desejou se revelar para nós, esse propósito cumpre isso, revelar Deus naquilo que Ele quis se revelar para nós. E nós vimos que Deus tem um interesse gradativo em ir se revelando para nós. Né? Vai chegar um momento que nós o conheceremos com mais
intensidade. Isso, a ideia é que na nossa vida cristã isso aconteça, né? Cada momento da nossa vida cristã precisa ser uma crescente para que nós vamos conhecendo cada vez mais o nosso Deus. E aí, quando chegar no novo céu e a nova terra, nós vamos conhecer mais ainda. Não podemos garantir que será na sua integralidade, porque estamos falando de um Deus infinito e nós somos criaturas. Então, o primeiro propósito é esse: revelar a Deus. O segundo é expressar a sua vontade à humanidade. Então, esse Deus, ele nos fez e ele tem uma vontade para nós. Interessante a palavra propósito, né? O pastor Maxwell tem o homens com propósito, para todos nós que somos homens, estar lá, homens com propósito. Então, Deus nos fez com um propósito, né? Ele não nos fez, até sempre brinco, no Mato Grosso a gente tem uma expressão, falar assim, você não é filhote de lambu ou inhambu. Lá a gente fala lambu, é um regionalismo, mas o nome na verdade é inhambu, né? Você não é filhote de inhambu, que nasce e a mãe vai para um lado e o filho já sai correndo para outro, né? É assim, você não é assim, né? Deus nos fez e nos fez com um propósito, né? E como nós saberemos qual o propósito de Deus para a nossa vida? Está descrito. A Bíblia Sagrada tem esse propósito de nos informar qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Qual a vontade dele para a minha vida. Estou curioso, quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Pronto, Bíblia Sagrada. Ali nós vamos encontrar a palavra e as orientações de Deus para a nossa vida. E o mais interessante é que naquilo que nós não compreendermos, o Espírito Santo está para nos ajudar. E às vezes ele vai te esclarecer no momento, às vezes ele vai usar alguém para te esclarecer. Ele tem os meios dele. O fato é que ele não deixará aquele que deseja a resposta da vontade de Deus para a vida dele sem essa mesma resposta. Isso é um fato incontestável. Essa informação eu tirei da declaração de fé. Olha outra coisa que a declaração de fé nos informa. Quanto ao poder da palavra de Deus, né? Na declaração de fé, quando você tiver a oportunidade de ler, tem um exemplo que é maravilhoso. Os escritores ali dizem o seguinte: Jesus, 100% homem, mas também 100% Deus. Quando ele teve um embate, ou um embate com o inimigo, quando ele estava jejuando, ele poderia se utilizar de outras ferramentas, ele é Deus, né? Para expelir aquela tentação que estava ali naquele momento de fragilidade em que ele estava passando. Mas ele se utilizou da palavra de Deus. Quando o inimigo vinha, ele se utiliza, está escrito, o inimigo dizia, está escrito, ele também está escrito. Ele se utilizou da própria palavra de Deus, que era ele mesmo, porque ele era o verbo encarnado. Isso mostra que a palavra de Deus, por si mesmo, ela é poderosa, né? Por si mesmo ela é poderosa. Então, quando nós chegamos na igreja e lemos um texto bíblico, aquele texto, por si só, ele já é poderoso para prover, ou para manifestar, ou para agir na vida de uma pessoa. Porque a palavra de Deus, por si só, ela é poderosa. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. O seu poder é capaz de destruir fortalezas de Satanás, como também penetrar o mais íntimo do ser humano, né? Isso aí está em Hebreus. Ela é uma espada mais penetrante ela é mais penetrante, na verdade, do que espada alguma de dois gumes, né? Então ela é poderosa. Quanto ao poder, a Bíblia tem em si a autossuficiência. Agora é óbvio que para atingir pessoas, Deus por vezes, e por muitas vezes, usa outras pessoas. A título de exemplo, nós temos Felipe instruindo o eunuco, né? A palavra de Deus é poderosa, mas você é quem está com essa ferramenta nas mãos. E Deus deseja usar cada um de nós para que ela possa alcançar aqueles que não têm oportunidade, por exemplo, de ter um texto bíblico ou oportunidades por conta de escolhas pessoais mesmo, né? Nós somos levantados por Deus para levar esta mesma palavra que tem poder a outras pessoas. Prossiga, por favor. Quanto aos livros apócrifos e pseudoepígrafos, o que é livro apócrifo? Essa palavra apócrifo, dentre os significados, ela também traz o sentido de obscuridade, algo que é meio no escuro, meio obscuro. Só para entender isso aqui, quando está falando de livros apócrifos, são livros que estão contidos na Bíblia, não sei se alguém já teve oportunidade, mas na Bíblia católica. Tem vários livros que estão contidos ali, que são considerados os livros apócrifos. Como eu não sou bom de memória, eu anotei aqui.
Os livros é Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Esses são os livros que estão contidos na Bíblia católica e são considerados apócrifos e obscuros. Ah, mas quem chama esses livros assim? Os protestantes chamam esses livros assim. E por quê? Gratuitamente? Só porque não está na nossa Bíblia protestante? Não, existem razões de ser. Os irmãos vão se lembrar. Eu acho que todos vão se lembrar. Eu sou professor de história. Não atuo, mas sou professor de história. E se você não se lembrar, eu vou ficar meio chateado, porque tem que lembrar. Mas quando você estava lá nas aulas de história, chegou um momento que você foi estudar sobre Idade Média, ou então período medieval, ou medievo, ou Idade das Trevas, né? Chegou um momento que você estudou sobre aquilo. E o ápice daquele período, né, que, dentre questões sociais, mais religiosas também, do ponto de vista religioso, o ápice foi que surgiram reformadores, porque não suportavam mais aquela situação. Deus levantou homens, a título de exemplo, Martim Lutero, John Hus e tantos outros, né? Não nessa ordem. Mas Deus levantou homens para se manifestar em relação àqueles ensinos heréticos da Igreja Católica. Esses homens foram levantados justamente porque Deus propiciou, assim nós cremos, eles terem acesso aos textos e lerem os textos. E a Bíblia diz, conheça a verdade vos libertará. Né? Isso aí ficou conhecido como Reforma Protestante. Muito embora esses reformadores não tinham a intenção na verdade, eles tinham a intenção de reformar mesmo, né? De mudar aquilo que estava. Eles não queriam sair de dentro da igreja, a ideia principal deles não era essa. Mas é que aqueles ensinos heréticos, não fossem ou não continuassem sendo professados. Né? Isso aí aconteceu. Mas aí esses irmãos foram expulsos, e aí o que nós chamamos de reforma protestante, na verdade não é reforma, né? Na verdade foi uma retomada dos princípios que a igreja do primeiro século vivia. Não dá para dizer que é uma reforma protestante em relação ao que o período medieval viveu. Mas em relação a esse movimento desses irmãos, surgiu um outro movimento chamado de contra-reforma. Contra-reforma, que é justamente essa ideia mesmo. Vamos contra essa reforma. E aí dentro desse movimento, dentre as várias medidas que foram adotadas, teve a de inserir alguns livros que justificassem algumas práticas que a Igreja Católica praticava. Dentre elas a oração pelos mortos, né? E aí é nesse contexto, isso aí é século XIV, 1500, né? 1500, o Brasil estava sendo descoberto e a Europa estava vivendo isso aí, né? Um pouquinho depois de 1500. Né? Nesse contexto aí, a Igreja Católica, para justificar algumas de suas doutrinas que eram injustificáveis a partir deste cânon de 66 livros, ela inseriu outros que são esses considerados os livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos. Então, para justificar, por esta razão, o cânon que nós cremos, que é o cânon protestante, nós não adotamos esses livros, porque eles justificam doutrinas católicas que não estão naquilo que Jesus fazia menção, que era a lei e os profetas, e naquilo também que era aceito pela tradição judaica, no Talmud, a tradição judaica, os livros que eram aceitos na antiga aliança. Por essa razão, nós não cremos nos livros apócrifos e pseudo-apócrifos. Não é gratuito, não é de forma gratuita, não é não crer por não crer, não é não crer por birra. Existe uma razão histórica para isso, e é essa que eu acabei de expor. Eles foram inseridos em um momento muito posterior para justificar as ações e algumas doutrinas que a Igreja Católica tinha e que, do ponto de vista bíblico já canonizado, não eram justificáveis, tá bom? Por essa razão nós não acreditamos nesse livro. E quanto à mensagem, irmãos, eu vou deixar um período aqui, daqui a pouquinho o pastor Alexandre vai trazer umas considerações aqui, mas já partindo para o fim, quanto à mensagem, qual que é a mensagem da Bíblia Sagrada? Né? Qual é a mensagem? Ela tem uma mensagem, né? Qual a mensagem? A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Já ouviu ou já se deparou com uma situação assim em você mesmo? Ah, não, esse texto aqui não tem como entender, não. Esse aqui eu não entendo. Se você já se deparou com isso, você já viveu isso, ou se você já ouviu isso, é perfeitamente possível, né? É perfeitamente possível nós passarmos por situação assim, de não compreender um texto ou outro. Até
Pedro, que viveu 3 anos com Cristo, aproximadamente 3 anos e meio, ao falar dos escritos de Paulo, sentia alguma dificuldade em alguns textos que Paulo produzia, né? Então, e ele vivia naquele contexto. Então, é perfeitamente possível que, em relação a alguns textos, nós tenhamos alguma dificuldade. Mas é como eu disse, o Espírito Santo está para nos esclarecer, porque ela é perfeitamente entendível. É possível que o homem sem Deus, o homem natural, muitos desses textos ele não entenda mesmo. Ele lê e ele não compreende. Mas isso não significa que a Bíblia foi escrita para não ser compreendida. Isso significa que por conta da depravação que atingiu o homem em todos os aspectos, inclusive no seu aspecto cognitivo, em algumas situações, ou muitas delas, o homem natural sem Cristo não consegue compreender a palavra de Deus. Tá? Mas isso não fala de que ela é um texto que não é para ser compreendido. Ela é entendível. Completa, nós falamos sobre isso. A Bíblia Sagrada ela é completa, fechou 66 livros. Apocalipse aqui, chegamos ao final, Maranata, ora vem Senhor Jesus, fechou o cânon. Ela é completa, ela é suficiente. Nós estamos aqui, olha, nós estamos nos utilizando de um livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Um livro extremamente importante para nós fixarmos o que nós entendemos como verdades centrais da Bíblia Sagrada. Teremos a oportunidade aqui de ver vários temas, né? Os professores abençoados aí que Deus deu para o campo, né? Mas esse livro aqui, ele precisa, para ele ter uma validade para nós do ponto de vista espiritual, ele precisa ser lido ou desenvolvido, como foi pelos irmãos que o escreveram, a partir do que a Bíblia Sagrada fala. Por isso, essa preocupação, né? Por isso essa preocupação em escrever um livro desse, e por isso essa preocupação também quando você pega esse livro, ou quando você tiver a oportunidade, você vai comprar um, se Deus quiser, você vai verificar no final das páginas, todas as páginas, no final de cada item, melhor dizendo, você vai verificar uma série de referências bíblicas. Porque este livro, sem a Bíblia Sagrada, ele pouco produziria para a nossa vida, né? Mas ele, tendo como base a Bíblia Sagrada, ele contribui e muito para nós. Porque o que é inerrante aqui não é esse livro, né? Muito embora ele tenha a sua importância e nós estamos estudando ele. Mas o que é inerrante, o que é infalível, o que não muda, o que é eterno, ou pelo menos para a nossa dispensação, o que tem princípios para a nossa vida, é a palavra de Deus, não é qualquer outro livro. Vamos lá. Então ela é a Bíblia Sagrada, ela é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal qual é o alvo principal da Bíblia Sagrada? Levar-nos à redenção em Cristo, pela persuasão do Espírito Santo. Mas o alvo principal da Bíblia Sagrada é levar-nos à redenção em Cristo. Por isso que desde o primeiro livro, ela vem nos demonstrando qual é a nossa condição enquanto seres humanos e os movimentos de Deus. Em toda a história humana, os movimentos de Deus, do Deus triuno, para prover meios para que o Cristo viesse, separando um povo, preservando este povo, para que o Cristo viesse e nos resgatasse da nossa condição pecaminosa e nos desse uma oportunidade de salvação. Então, o principal objetivo, né, o principal alvo é levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Não se preocupe em tentar demonstrar a questão do buraco negro, né? Não se preocupe com isso. Não se preocupe também e não se alongue em discussões acerca, por exemplo, de quem foi a mulher de Caim. Ou também não se preocupe, não se alongue em discussão sobre a esfericidade ou a esfericidade da Terra. Não entre nessas discussões que pouco são proveitosas, né? Nós podemos ter o nosso posicionamento em relação a esses pontos, mas isso aí é outra discussão. A Bíblia Sagrada ela tem como alvo mostrar isso aqui. Você precisa entender, nós precisamos entender, né, que nós, por uma razão muito óbvia, nós desobedecemos o nosso Deus em um dado momento. Por conta dessa desobediência, nós somos carentes da misericórdia desse Deus que agiu em toda a história da humanidade com misericórdia para conosco.
E aí ele proveu os meios para a nossa redenção em Cristo Jesus. Todos nós que estamos aqui já fomos persuadidos pelo Espírito Santo da obra, do sacrifício da cruz, e nós cremos que tantas outras pessoas ainda serão persuadidas pelo mesmo Espírito Santo. Levar-nos à redenção em Cristo. Nós interpretamos a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo. Isso aqui é importante, irmãos. Coloquei aquela reticência ali porque eu não queria colocar o texto inteiro, mas a ideia é que quando nós vamos interpretar a Bíblia Sagrada, é sempre pela orientação do Espírito Santo. É lógico que na interpretação da Bíblia, como ela, no nosso caso, está traduzida em língua portuguesa, é lógico que você vai se utilizar da gramática, métodos gramaticais. Faz bem conhecer o contexto histórico, faz bem, né, ter um bom livro para estudar o contexto histórico, entender como isso foi recepcionado no momento, o público que foi escrito, a hermenêutica, esses métodos de interpretação ajudam nisso, né? Ajudam, é importante e é aconselhável, nós somos aconselhados a fazer isso, né? É óbvio que é importante, mas isso aí não pode suplantar a necessidade do Espírito Santo no momento da interpretação da palavra de Deus. Qualquer crente, em qualquer lugar, quando for ler a Bíblia Sagrada, o professor de escola dominical, o pai para o filho, o obreiro na condução da igreja, o pastor na condução da igreja, o obreiro, quando ele for ler a Bíblia Sagrada, é condição totalmente necessária estar ali ciente de que o Espírito Santo está ali e pedir a orientação dele, até para fugir de interpretações que falam mais do que nós desejamos do que o que Deus desejou para si ou para a igreja naquele dado momento. Então a interpretação da Bíblia é sempre pela orientação do Espírito Santo. Nisso nós cremos que é assim que é preciso interpretar a Bíblia Sagrada. Não, volta um pouquinho aí, senão joga aqui. E também observando as regras gramaticais e o contexto histórico. Desculpa, tá? Eu já tinha falado sobre isso. Está mais eficiente que tudo aí. Ainda quanto à mensagem, a Bíblia fornece ainda o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Então a Bíblia tem os caminhos para aquele que deseja ter uma comunhão com Deus e uma comunhão com o próximo. Eu preciso ter comunhão com Deus. Quais são os caminhos? Os caminhos fala aí, pastor, primeiro, comunhão com Deus, oração, né? Oração, leitura da Bíblia Sagrada, vida devocional, culto doméstico, né? Isso são caminhos para ter comunhão com Deus. Somado a estes, igualmente importante, para ter comunhão com Deus, precisa ter comunhão com o próximo também. Comunhão com o próximo, né? Porque nós não vivemos uma vida de comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o próximo, né? Então a Bíblia, ela nos ensina, né, o que é indispensável para que nós tenhamos comunhão com o Pai Celeste e também com o nosso próximo. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. E aqui, irmãos, sem querer causar polêmica, mas olha, quando você estiver diante de uma situação, difícil, né, e quiser saber a vontade de Deus para a sua vida, para aquele momento, é aconselhável que antes de se socorrer a outras fontes, e outras fontes que eu estou falando aqui, sem querer causar polêmica, tá? Outras fontes que eu estou falando é a irmãzinha da esquina, ou a revelação do monte, ou procure a Bíblia Sagrada, pergunte para Deus. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas priorize a vontade de Deus que está expressa e contida já no texto bíblico. Porque às vezes nós não estamos querendo ver o que Deus tem para nós na Bíblia Sagrada, estamos querendo achar um atalho, porque nós estamos querendo, na verdade, viver aquilo que nós projetamos para nós. Aí, de repente, um amigo pode dizer para nós, né? Pode chegar e falar, não, você precisa disso. Eu lembro do pastor Ari, já seguindo para o fim, uma vez que ele ministrou a Ebaderme aqui, ele falou que 2 companheiros foram orar,
E aí um companheiro, um dos irmãos que estava orando, muito triste, muito quebrantado ali, e o outro olhou para aquilo e ficou com dó, os dois orando junto, ficou com dó, falou, eu preciso de uma palavra para esse irmão aqui, né? Aí ele falou, não, eu vou achar uma palavra para esse, mas não era Deus ali no momento, né? Aí ele chegou e colocou a mão em cima do irmão que estava ali quebrantado e falou, filho meu, eis que eu estou contigo e não abro. Ou seja, fala mais da emoção da pessoa que está ali vendo o quebrantamento do outro. Mas a palavra de Deus, quando nós abrirmos ela para buscar a vontade de Deus para a nossa vida, ela vai nos moldar a partir daquilo que Deus tem para nós, né? Então faça o teste, né? Faça o teste. Antes de buscar outras fontes, não anulando, e também não querendo causar polêmica, né? Mas não anulando a eventualidade. Mas antes de qualquer coisa, busque a Deus você através da palavra para verificar o que é a sua vontade. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você na sua bendita palavra. Não necessitamos de uma nova revelação. É nesse contexto de não necessitar de uma nova revelação que eu estou falando isso para vocês. Extraordinária ou pretensamente canônica. Nós não precisamos que essas bandeiras progressistas que estão surgindo por aí venha dizendo que textos relacionados a casamento, a união entre pessoas, precisam ser complementados pelo que a sociedade atual acredita. Nós não precisamos disso. A Bíblia é completa e ela já diz como tem que ser. Nós não precisamos que venham também por aí, como eu mencionei no início, teólogos feministas dizer como que tem que ser na sociedade moderna a relação entre um homem e uma mulher, né? A relação entre um homem e uma mulher. A Bíblia já diz, já está expresso lá. Cabe a nós nos adequarmos e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Aí só por desencargo de consciência e passando para o pastor Alexandre, já que eu mencionei esse evento aí da situação da feminista lá, a Bíblia fala sim sobre a submissão feminina, né? Ela fala, mas antes disso ela fala, na verdade ela fala no mesmo texto, que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E eu tenho para mim, eu acredito que os irmãos também têm para si, que uma mulher alguma terá dificuldade de ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Mas infelizmente essas bandeiras só pegam a parte que lhe convém, né? Mas se o homem de fato amá-la como Cristo amou a igreja, não tem mulher que terá dificuldade de ser submissa a um homem desse jeito. Tem homem assim aqui, meus irmãos? Não, tem que ser mais forte um pouco. Tem homem aqui nesse sentido assim ou não? Tem, irmãs? Não. Tem pergunta que não precisa ser feita e nem respondida. Responda para si. Vamos lá. Prossiga. E quanto a mim, já que a gente está em vários quanto a mim, grato a Deus pela oportunidade e a todos os presentes pela perseverança e paciência. Deus abençoe. Passar para o pastor Alexandre, ele vai trazer as considerações e finalizando o trabalho. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. O evangelista Pinhais aí deu uma boa aula, né? Até aplausos recebeu. Falando aí da questão dos homens, da mulher, dizem que um dos oficiais do rei Dário tinha sua esposa que cometeu um gravíssimo erro contra o seu império, contra o rei. E o rei mandou executar a esposa dele. E esse oficial não estava presente na hora que foi editada essa lei, essa ordem, esse decreto real. Quando ele ficou sabendo, entre os soldados, os seus companheiros, que a sua esposa estaria sendo executada, ele foi diante do rei, que estava ali também, a sua esposa, e pediu para que o rei desconsiderasse a penalidade sobre ela e considerasse em que ele ocupasse o seu lugar e pagasse aquela penalidade. O rei, vendo o quanto aquele oficial a amava, né, e abrandou-se o coração dele, falou, não é possível que um amor como esse termine como uma morte trágica.
e ali concedeu o perdão. Aquele oficial saiu com aquela esposa, todo empolgado, dizendo: tu viu, mulher, como é que o rei, ele abençoou a nossa vida e deixou, e que palavras bonitas ele usou. Aí a mulher olhou para ele assim: não, eu não consegui enxergar o rei me perdoando ou dando continuidade, eu consegui enxergar um homem que estava dando a sua vida por mim. Olha aí, maridão, que exemplo, né? Talvez você, que é casado, não tenha a oportunidade de dizer para o rei: ó, eu morro no lugar dela, dessa mulher que eu amo tanto. Mas tem coisas, né, que a gente às vezes desconsidera o valor pequenininha que você pode fazer e pode aí expressar o amor de Cristo para com a sua esposa, né? Tomando esse padrão que Paulo estabelece para cristão, que está lá em Efésios, né? Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, né? Então a Bíblia, ela nos orienta em todas as nossas demandas, e a nossa vida, ela é cheia de objetivos e de propósitos humanos, né? E isso é normal, natural a gente traçar objetivos, e para cada um desses propósitos que nós traçamos, nós precisamos identificar com clareza, e isso só é produzido através, como diz o salmista, da lâmpada para os nossos pés e da luz para as nossas atitudes, decisões, caminho, né, vida, através das Escrituras Sagradas. Foi muito bem aqui incorporado pelo nosso professor Fábio Júnior, e a partir dessa aula, com certeza, você tendo a visão do que a Bíblia tem como objetivo central, você pode aí agregar ao conhecimento e pontuar, focar nisso, e deixar o que é de segundo, terceiro plano para outras oportunidades, mas que nós possamos aí valorizar a palavra do Senhor. Para todos aqueles que querem se aprofundar em um conhecimento maior desse tema de hoje, ó, eu recomendo esse aqui, ó, do saudoso pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos. Vai falar só sobre as Escrituras Sagradas, muito bom, rico, para agregar ao nosso conhecimento. E uma das coisas que eu achei interessante nesse livro, que ele diz assim, ó, na página de número 13, um requisito primordial para Deus responder às nossas orações é estarmos saturados da sua palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E aqui ele aborda, nesta parte, as razões de muitas orações não serem respondidas, que essencialmente é pelo desinteresse da palavra de Deus. Se vocês estiverem em mim, ok, aceitei a Cristo, estou conectado nele, sou um galho ligado, me alimento dele, mas tem um detalhe: as minhas palavras têm que estar dentro de vocês, a semelhança do Salmo 119, verso 11, que diz assim: escondi, guardo a tua palavra lá na escrivaninha, na beira da cama, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, não, no melhor lugar, guardo a tua palavra no meu coração, para o maior propósito, para eu não quebrar a minha comunhão contigo, para eu não pecar contra ti, para eu não causar uma parede de separação com o Senhor, para eu não pecar contra ti. Então aqui João estabelece, 15:7, que muitas orações não são respondidas porque há um desinteresse total pelas sagradas Escrituras. Mas nós que aqui estamos aí nos aprofundando, e com certeza, com cada instrumento que Deus colocou no nosso campo, através dos professores, nós vamos ser bem edificados, e com certeza você que perseverar até a última aula vai enriquecer muito o teu vocabulário espiritual para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Quero convidar o presbítero Fábio Júnior aqui também. Ele é um ano mais novo que eu, e não parece não, né? Parece que é uns 5 anos mais velho. Ele está completando a idade hoje, é 39? Amanhã, né? Amanhã, chega aqui, meu irmão, vamos orar já. Vamos orar. Eu vou completar 40, mas ele está completando amanhã 39? 39, e não parece, né? Ele parece mais velho, não parece, irmãos, que eu? Não, parece sim, não é possível. Eu estou mais enxutão aqui, ó. Apesar de estar todo chiquitoso aí, mas parece mais velho sim. Sim, Fábio Júnior. Mas, irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Fábio Júnior, um nobre companheiro que Deus tem dado aí
né, o conhecimento, dons espirituais na área da administração, em especial do ensino, e é um presente de Deus para nós. E nós estamos felizes porque ele vai completar, se Jesus não voltar, e se ele não for também, né, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas se isso for uma realidade, amanhã nós estaremos aí celebrando pela vida do Fábio Júnior, e nós vamos estar orando para que Deus dê saúde, para ele não te levar tão cedo, tá? Aí é muito útil na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, na próxima aula, se Deus nos permitir, nós estaremos com os nossas revistas confeccionadas, né? Com o material de cada professor já agregada nessa revista, tá? Vai ser um livretinho, né? Tipo uma revista de escola bíblica, que cada um dos irmãos vai receber para melhor acompanhar. A próxima aula é, professor? A segunda aula? Segunda aula é de quem? De quem? Tá bom, então. Então, nós estaremos aí já com os livretinhos confeccionados. Nós também, irmãos, estamos gravando. E aí eu vou pedir para o Adeilson fazer uma parceria com o Paulão, né? O nosso homem da mídia aqui, o líder da mídia, para que ele possa editar bonitinho esses vídeos e a gente vai estar postando no canal do YouTube. Aí você vai estar, porque isso aqui, a intenção disso aqui não é um negócio fechado. A intenção disso aqui é produzir um bom material, através do bom material que Deus nos deu, humano, que são os nossos professores, para que nós, né, joguemos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, da congregação Éfeso, vai lá no YouTube, se inscreve lá. Nós só tem 71 inscritos e nós tem mais de 200 membros aqui. Eu não sei, eu acho que a maioria dos irmãos não usa a rede social, só pode, porque só 71 inscritos, e isso nem enche a tua memória de celular. Só você compartilhar o link lá, nem vai encher. E você também, que não congrega conosco, mas faz parte da mesma família, né? Entra lá, comenta as mensagens, são mensagens enriquecedoras. Já está a aula inaugural do pastor Maxwell, e nós acreditamos que esta semana, né, Paulão, cadê o Paulo? Essa semana nós já colocamos essa primeira aula ali no canal, e você vai compartilhando, vai mandando para alguém, vai instruindo alguém naquilo que a Assembleia de Deus, dentro, regido pelas Escrituras, acredita. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar. Pai, diante da tua presença, diante, Senhor, de uma data, Senhor, que será amanhã, e o amanhã pertence ao Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do presbítero Fábio Júnior, que colhe, Senhor, mais um ano em sua existência, e pedindo, Pai, que o Senhor dê saúde em todas as áreas, capacitando cada dia mais e mais, cumprindo, Senhor, as tuas boas palavras na vida dele, da sua esposa, do seu filho e toda a sua família, Pai. Que a tua presença possa ser, Senhor, a cada dia, Pai, a maior ou o maior incentivo, Senhor, para que ele esteja servindo a Ti, se dedicando como é dedicado à Tua obra, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, sustentando, livrando de todo mal, e a Tua igreja é grata, Senhor, pelo esse instrumento que o Senhor tem nos dado, servo do Senhor. Pai, que o Senhor também, Senhor, através destas palavras, Senhor, ministradas nesta noite, o Senhor possa incorporar, Senhor, dentro de cada coração, aquilo, Senhor, que as Escrituras são, Senhor, para cada um de nós, Pai, que amam a Tua palavra, amam a Tua vontade e que desejam ver o cumprimento dos Teus projetos, Pai, para os dias que nós estamos vivendo, Pai. A Tua palavra diz que os dias não são bons, Pai. Acontecerá, diz o Senhor, através do apóstolo Paulo, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, mas diante desse tempo difícil, Pai, diante da escuridão que o mundo está vivendo, existe uma candeia posta, Pai. Cada crente, Pai, que tem, Senhor, a lâmpada, que tem a Tua presença, que tem a Tua palavra, que tem, Senhor, os Teus princípios, os Teus propósitos, Pai, regendo as suas vidas como um maestro rege, Papai, o coral, a orquestra, e essa orquestra acompanha, Senhor, cada, Senhor, detalhe, Senhor, do maestro, assim que o Teu Espírito Santo, Pai, continue regendo a nossa vida, regendo a nossa estrutura, Pai, governando, Pai, cada atitude, cada decisão, cada movimentação da igreja local. Que cada aluno, Senhor, deste curso possa ser, Senhor, uma flecha, sendo preparada, polida, sendo uma ferramenta, Pai, para atingir propósitos específicos, Pai. Talvez muitos dos que estão aqui não vai ter a oportunidade de subir num púlpito, Pai, e nem tem esse desejo, esse chamado, mas ali na sua casa, na sua família, ali no seu ambiente de trabalho, ali, Senhor, na faculdade, na escola, não importa, que ele seja um instrumento, Senhor, da Tua palavra ali. O iabacancho e de par de cancho.
Andonaya canchonaya sebia rabacanto. Ulamanagase que andoraba sui de pardia candarabahai. Espírito Santo, eu te peço uma bênção especial, Senhor. O Senhor tem acompanhado em tempo real cada passo de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. O Senhor sabe das necessidades e como um bom pai, Pai, cuida e supre de todas elas, Pai. Opera um milagre nessa área, Pai. Que ele saia daqui impactado pelo poder da tua vontade, Pai, sendo expressada, Senhor, através, Senhor, de intervir nessa causa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entrega uma bênção especial, uma vitória da tua parte. Continua agindo, porque agindo Deus, quem impedirá? O Iabacanto e Dequebia canta, renova as forças, Pai. Que o tempo investido aqui na tua presença, Pai, possa ser um tempo, Senhor, que se converta em resultados extraordinários, que glorifiquem o teu nome, Pai. Que em tempo oportuno, Senhor, o Senhor faça lembrar de cada palavra, Senhor. Que o Senhor venha restaurar o ânimo, o vigor físico, Pai. Que amanhã seja um dia melhor, Pai, para trabalhar, porque estão investindo, Pai, naquilo que é eterno ou que vai produzir para a eternidade. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos confirmam dizendo...